Agora sim. Agora deu. Perfeito. Apareceu para vocês que está sendo gravada? Sim. Ah, ótimo. Apareceu. Obrigado. Agora deu. Obrigado. Ótimo. Então tá. Agora podemos continuar. Então, pessoal, olha só. A proposta, então, para a aula de hoje, né, é abordarmos dois temas. Como vocês viram, né, quem está participando do grupo no WhatsApp, vocês viram, né, um dos seus colegas, ele perguntou, né, falou, não, mas são cento e tantos slides, vamos ver tudo isso, né, nessa aula. Então, na verdade, a minha proposta, pessoal, é dar uma enxugada nesse tema, tá? E deixar o restante, né? Na verdade, vocês reforçarem nesse tema com o estudo individual. Eu só gostaria de ressaltar, sim, que o que eu vou conversar aqui agora com vocês, sim, é tudo. Então, não se preocupem, tá? Com relação a que eu enxuguei. Dá para enxugar o tema, tá? E como vocês têm esses textos de apoio, então aí vai ficar mais claro. Também tem outra questão, vocês sabem, assim que se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer questão, pessoal, eu resolvo imediatamente, ou então se eu demorar, mas eu respondo. Qualquer dúvida, qualquer coisa. Inclusive, pessoal, se vocês ficarem com dúvida agora, né, é só abrir o microfone e a gente pode conversar também, tá certo? Então, seria isso. Então, pessoal, olha só. Então, basicamente, né, o que eu vou trazer para vocês é trabalhar o modelo, né, de iniciação esportiva universal, certo? Que na nossa perspectiva, né, a visão pedagógica dele é jogar para aprender e aprender jogando, né? E é interessante, então, a partir disso, entender o que significa o sistema de formação e treinamento esportivo, né? Como já tinha conversado com vocês, né, como eu venho da Escola de Educação Física da UFMG, eu pertenço, né, ao Centro de Estudo de Cognição e Ação, então todo esse material aqui é o que a gente tem trabalhado muito, né, em palestras, congressos e nas próprias aulas lá. Então, por isso que dou os créditos aqui para o professor Paulo, tá certo? Então, né, basicamente é isso. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, só para vocês entenderem e reforçarem, né, porque nós já sabemos disso, né? O conceito, né, de que entendemos, né, o esporte como um meio para, obviamente, atender todo esses aspectos do desenvolvimento humano, né? Então, cada uma dessas dimensões, né, visto isso como um sistema integrado. Então, que obviamente o esporte vai contribuir para o desenvolvimento de cada uma dessas dimensões, certo? Algumas vezes terá uma predominância, né, no motor, outro no psicológico, outro no moral, no ético, mas sempre terá esse teor, né, de realmente contribuir para. Então, isso que é interessante, que fique bem claro, né? E nessa perspectiva, pessoal, o que nós queremos quando abordamos um processo de ensino, aprendizagem e treinamento no esporte e especificamente modalidades esportivas coletivas, nós queremos desenvolver capacidades, queremos a adquisição de habilidades para termos um determinado nível de competência, certo? Isso que nos interessa e o que não é o objetivo que perseguimos, certo? Então, nós temos uma interação, obviamente, entre capacidade, habilidade e competência, o nosso famoso ABC, certo? Nós vamos ter sempre essas tríades. Mas então, o que seria isso, né? Capacidade, habilidade, competência, como que elas interagem, né? Então, basicamente, pessoal, sim, toda essa vivência motora do ser humano, né? Ela contribui para o desenvolvimento de determinadas capacidades, né? A adquisição de determinadas habilidades, né? E aí, como é que você usa isso? Então, da forma que você utiliza isso, chama-se de competência, certo? Só que, na perspectiva da iniciação esportiva universal, né? Esse desenvolvimento dessas capacidades, habilidades, competências, ele acontece primeiramente de forma incidental, tá?
Então, nós estamos falando de um jogar para aprender, certo? Então, isso que está também diretamente relacionado com o quê? Com os modelos pedagógicos, os modelos de instrução, então, os famosos métodos, né? Que aí também nós temos que ver isso, método, modelo, qual que é a diferença, tá? Mas então, capacidade como tal, o que, que seria isso? Então, pessoal, olha só. Eu vou falar aqui palavras-chave, que é o que interessa para vocês, certo? E a gente ir organizando e estruturando isso na sua memória de longo prazo, tá? A partir de quê? De conceitos. Então, quando você fala de capacidade, você fala de quê? De potencial. E esse potencial é desenvolvido, é tudo aquilo que pode ser desenvolvido. E as capacidades vêm conosco, certo? Então, e elas são desenvolvidas. Obviamente que esse desenvolvimento depende muito dessa interação entre, obviamente, o ambiente, né, a pessoa e o estímulo que você está recebendo para esse desenvolvimento, correto? Então, é basicamente isso. Então, sempre que vocês pensarem em capacidades, pensem, por favor, em potencialidades. E essas potencialidades, elas são desenvolvidas. Por isso que nós falamos de manifestações de força, resistência, velocidade, coordenação motora ou flexibilidade, tá? Então, é o que alguns autores falam de, não, são valências físicas, capacidades físicas. Bom, aqui nós vamos utilizar o termo capacidades motoras, certo? E elas são a base da habilidade, certo? E o que, que seria habilidade? Bom, por favor, pensa na habilidade como algo que tem que ser adquirido. Então, portanto, é aprendido, certo? Mas então, o que acontece? Será que caminhar é uma habilidade? É sim, né? Obviamente, tá? E essa habilidade é adquirida justamente na medida que o ser humano passa, né, faz esse percurso pelo seu desenvolvimento motor, né? Então, aí é que nós vemos essa questão que já está relacionada, né, com todo o desenvolvimento motor do ser humano, mas essa habilidade é adquirida, certo? Então, essa habilidade em si, ela depende de um processo de aprendizado, certo? Que, no final das contas, o resultado final disso, o produto, né, é uma ação organizada, coordenada, justamente que nós queremos aprimorar aqui. E aí nós temos o duplo significado da habilidade, né? Essa habilidade, como esse ato ou tarefa, né, que ele é aprendido, mas também a habilidade como o grau de proficiência. Então, né, quando você fala que é aquele indicador em que você fala, nossa, mas essa pessoa, como é de habilidosa? Então, determinado atleta é habilidoso. Sim? Então, temos esses dois significados das habilidades. Bem, também temos as classificações, né? E aqui vocês lembram um pouquinho, né, pessoal, da sua disciplina de aprendizagem, comportamento, controle motor, né? Então, por exemplo, falamos de habilidades fundamentais ou motoras, sim? Então, o que acontece? Justamente quando quando o ser humano realiza uma determinada habilidade fundamental, então, o que se manifesta? A coordenação, certo? Então, o que você justamente mensura, né, é essa habilidade, mas indiretamente é a expressão da capacidade, certo? Então, é como quando nós aplicamos o famoso teste, né, de corrida dos 12 minutos, dos 6 minutos, certo? Indiretamente, eu estou avaliando uma capacidade motora, chamada de resistência. Por meio de quê? Por meio da realização de uma habilidade fundamental motora, que é o correr, certo? Então, por isso que a habilidade é um meio para solucionar uma determinada tarefa, sim? Então, quando se apresenta um problema motor, o que eu utilizo? Justamente utilizo uma habilidade para resolver esse problema motor, sim? E aí, então, vemos aqui a importância, né, da coordenação motora, porque justamente a capacidade como base da habilidade, certo? Então, a coordenação motora é realmente fulcral nesse ponto, porque justamente a coordenação motora permite que essa habilidade seja realizada de forma
que a pessoa possa solucionar os diferentes problemas motores, certo? E aí chegamos à competência. Então, justamente é isso. A competência é como é que eu utilizo minhas capacidades que se manifestam a partir de uma habilidade visando a solução de um problema motor. Ou então, realização de uma determinada tarefa, certo? Então, a competência é justamente isso. Só que tem uma questão muito importante, pessoal. Essa competência, como está aqui, né? É saber atuar, saber agir, saber fazer, né? E para isso você tem que poder e tem que querer atuar. Isso que é interessante, né? Mas veja a competência como a junção coordenada, harmônica, equilibrada justamente da capacidade e da habilidade, visando a resolução de problemas motores ou realização de tarefas, certo? Então, nesse ponto, pessoal, é que nós vemos aqui justamente a questão do sistema de formação e treinamento esportivo, certo? E entra uma questão importante aqui, a pedagogia do esporte, né? Mas, então, qual que é a relação entre o sistema de formação e pedagogia do esporte? É justamente uma ferramenta, seria o meio para que nós possamos, primeiro, ofertar conteúdos, nesse caso, modalidades esportivas coletivas, para que possam ser aprendidas, mas aprendidas porque é um fim em si mesmo? Não, não é isso. Na verdade, lembre-se, o esporte como meio para, certo? Então, o sistema de formação e treinamento esportivo vai ofertar esse conteúdo esporte, chama-se modalidades esportivas coletivas, né? O de invasão, de rede, raquete, parede, enfim, seja qual for a modalidade esportiva coletiva, ofertar esses conteúdos conforme justamente o nível de desenvolvimento do ser humano, visando o desenvolvimento do talento, dar oportunidades para que todos possam desenvolver seu talento. Mas, e aí então, vem a pergunta, né? Mas qual que é o caminho para fazer isso? Qual é o processo metodológico para fazer isso, certo? Então, olha só, nesse sistema de formação e treinamento esportivo, o que pretendemos é que justamente as pessoas tenham um conhecimento das modalidades esportivas coletivas para que possam praticar esse esporte, essa modalidade esportiva coletiva, em qualquer uma das manifestações do esporte, ou seja, esporte escolar, de reabilitação, saúde, profissional, alto rendimento, rendimento, lazer. Então, é justamente ofertar, né, essa possibilidade para que o aluno, o aprendiz, a pessoa que pratica esporte possa praticá-lo de forma adequada, sem justamente risco para a saúde e que possa se divertir. Tá? Essa é a intenção. Então, por isso é que nós falamos de ensino, aprendizagem e treinamento. Ah, Juan, mas na iniciação esportiva eu vou falar de treinamento, na educação física escolar eu vou falar de treinamento. Bom, pessoal, eu vou falar para vocês aqui uma coisa bem tranquila, bem clara. O treinamento, você pode utilizar esse conceito dentro e fora da escola, não tem problema nenhum, tá? Não, mas vamos fazer especialização precoce, vamos voltar então para a época militarista, em que era justamente a escola como uma base para seleção dos atletas para alto nível. Não é isso, pessoal. O treinamento não é mais do que a ponte entre o ensino e a aprendizagem. Por exemplo, na escola, no momento que você começa a planejar todas as suas aulas, estruturar seus conteúdos a partir de, por exemplo, épocas, né, que é muito frequente na escola, no colégio, né, falar assim, não, esse bimestre aqui vamos abordar esportes de invasão. Professor, Professor, não não. estou te ouvindo. Tá cortado. Nós Não estamos tá, ouvindo, tá professor. mudo. Certo. Correto, que alguma coisa aconteceu. Aqui ficou mudo de um momento para outro. Agora estão me escutando? Sim, sim, agora sim. Tá. Sim, senhor. Bem, correto, obrigado. Não sei por quê, curioso. Apareceu mudo de um momento para outro. Então, estava aqui na questão do treinamento. Então, você pode utilizar esse conceito
dentro e fora da escola. Por quê? Porque, por exemplo, na escola, a partir do momento que você realiza todo o seu planejamento, você está fazendo treinamento. O treinamento não é mais do que sistematização. E treinamento, na perspectiva de um conceito claro, né, é um processo pedagógico. Então, simplesmente isso, tá? Não é que eu vou trazer para a escola, né, ou para o colégio, ou para a iniciação esportiva, método do treinamento esportivo que eu faço, que eu utilizo com adultos para trabalhar isso com crianças. Não, não é isso, não se trata disso, é simplesmente na perspectiva da sistematização e organização dos conteúdos, justamente para que possa ofertar atividades e conteúdos adequados, perfeito? Então, essa seria a intenção dentro dessa triagem. Bem, agora, pessoal, o importante nisso aqui, sim, é justamente como é que nós podemos estruturar essa prática, né? Para isso, nós temos que considerar justamente essa triagem da ação esportiva, né? Tudo que você fizer, tá? Seus conteúdos ministrados, onde que os alunos vão praticar, onde que o praticante vai vivenciar essa prática, né? Isso, obviamente, vai acontecer num espaço, num ambiente, certo? E esse ambiente vai te ofertar determinadas possibilidades, mas também depende muito da tarefa que você, professor, vai planejar, que você planejou, que você estruturou e que você ofertou para abordar determinados conteúdos e alcançar determinados objetivos. E, obviamente, a pessoa, né? A pessoa, tanto professor, tanto quanto aluno, certo? Então, isso que é interessante nessa perspectiva, ou seja, uma interação entre esses três fatores, para que, justamente quando falamos de pessoa, sujeito, né, temos que ver especificamente como que acontece a aprendizagem, esses estágios de aprendizagem, como eles se manifestam, né, como que essa pessoa aprende. E aí é que está a ligação com as teorias psicológicas da aprendizagem, certo? Que é o que é interessante que vocês também consigam entender para que possam justamente ofertar conteúdos de qualidade na perspectiva das metodologias e das modalidades esportivas coletivas, tá? Obviamente essa tarefa, né? O que eu vou fazer? Quais são serão exercícios? Serão jogos? O que eu vou realmente ofertar, certo? E obviamente o ambiente, né? Onde que eu vou trabalhar? Então, essas questões, pessoal, espero que fiquem claras ao longo da nossa conversa, sim? Então, o que basicamente nós temos que fazer quando planejamos esse processo? Seja a longo prazo ou então dentro da escola, da escolinha, do clube, ao longo de um ano, por exemplo. Então, primeiro, o que eu vou ensinar, né? Por que vou ensinar isso? Como que eu vou ensinar isso? Quem vai ensinar isso? Quando? Em que momento? Certo? Esses conteúdos vão ser abordados e onde que esses conteúdos serão abordados? São as perguntas que justamente a gente se faz quando faz o planejamento, certo? E que entendemos o sistema de formação e treinamento esportivo, o SFTE, vai nos ajudar para responder isso, certo? Então, o caminho para responder isso está justamente primeiro em entender o que seria ensinar, aprender e treinar, nessa triagem justamente. Então, só relembrando aqui, pessoal, temos essa interação entre ensino, aprendizagem, treinamento, pessoa, ambiente, tarefa, certo? Então, vamos entender o que seria ensinar, aprender, treinar, na perspectiva dessa interação pessoa, ambiente, tarefa, certo? Então, o que seria ensinar, certo? Ensinar é o quê? Então, basicamente, pessoal, é você apresentar um conteúdo que ele entende-se culturalmente como valioso para que essa pessoa possa adquirir esse conhecimento e ele possa contribuir justamente para seu desenvolvimento. Estou falando de desenvolvimento humano, certo? Desenvolvimento como um sistema, desenvolvimento global, certo? Só que esse ensinar, né, ele na verdade, ele depende muito da intenção daquela pessoa que está aprendendo. Se a pessoa não quiser aprender, não tem jeito. Pode ter o melhor professor na sua frente, mas não vai aprender. E justamente é isso. Tem que saber aprender, tem que querer aprender, tem que estar motivado
justamente para que esse conhecimento seja adquirido, certo? Então, isso é muito importante também. Por isso que, por exemplo, nas palavras do professor Freire, né? Então, é importante que, no caso do esporte, né? O professor, ele tome esse cuidado de ensinar bem a todos, né? Ensinar mais do que esporte, né? Ensinar a gostar do esporte, ensinar a todos. Isso que é importante. E veja, justamente, o papel, o nosso papel como professora de educação física, né? Mas bem, entendemos o que ensinar, mas o que seria aprender, não é isso? Então, aqui vocês veem essa primeira definição, né, da fenomenologia, né, do Merleau-Ponty, que deixa bem claro, né, é uma adaptação, né, é justamente isso, como é que você adapta esse conhecimento para solucionar problemas. E na perspectiva da aprendizagem motora, né, essa aprendizagem, ela está relacionada com a experiência. E veja que ela traz justamente um conceito aqui interessante, o desempenho. Mas eu não estou falando de desempenho na perspectiva de, não está no alto nível de rendimento, certo? Scores, estou falando de números. Também no alto nível de rendimento. Mas, por exemplo, na iniciação esportiva, dentro, fora da escola, iniciação esportiva, esse desempenho ele está relacionado justamente em como esse aprendiz consegue aplicar esse conhecimento adquirido para solucionar problemas. Essa é a questão, certo? Que nos traz aqui esse conceito justamente do aprender. Só que essa aprendizagem ela pode ser incidental, implícita, ou então intencional, explícita, certo? Então temos esses dois caminhos. Sim, isso que é interessante. Porque isso, pessoal, vai nos levar justamente a entender qual é a proposta da iniciação esportiva universal. Então, na aprendizagem implícita, pessoal, vocês só têm que gravar o seguinte conceito. Olha só, então a seguinte frase. Implícito é que a pessoa não está ciente daquilo que está aprendendo. E explícito, a pessoa está ciente, tem toda a intenção de aprender, certo? Então, essa é a grande diferença. Então, por isso que aqui já nos centramos na questão, por exemplo, do jogo, certo? Quando se apresentam conteúdos táticos, técnicos de uma modalidade esportiva coletiva por meio do jogo, sim? Nós não conversamos, não colocamos explicitamente o que nós gostaríamos que os aprendizes, que os alunos adquirissem por meio desse jogo. Nós deixamos simplesmente jogar. Só que esse jogo por si só não gera o aprendizado, tem que justamente ter uma questão muito importante nessa interação pessoa, ambiente e tarefa. Como é que você modifica o ambiente para que esses aprendizes possam justamente ter esse efeito que você quer, o aprendizado de determinados comportamentos táticos, tomada de decisão, inteligência e criatividade tática, certo? Agora, de forma explícita, você pode apresentar de novo um jogo, só que você explicita, né? Você coloca, explica claramente o que você quer com esse jogo. Talvez aprender uma tabela, um servir e ir, um passar e cortar, um cruzamento. Então, isso já fica bem claro por meio do jogo. Veja como é que o jogo pode ser justamente um meio que pode ser utilizado tanto na aprendizagem implícita quanto na aprendizagem explícita. E aqui vem um quadrinho interessante, né? Sobre justamente como é que são as características nessas duas formas de aprendizado. Então, olha só, no implícito, veja que nós temos aqui umas características bem interessantes. Eu vou deixar aqui, certo? Três que chamam muito a atenção. É um esforço leve, na perspectiva da cognição, ele é mais emocional, certo? E as soluções são heurísticas. Isso é muito interessante, certo? Já no explícito, veja que o esforço é pesado, tá? Na perspectiva cognitiva, é o que nós chamamos de uma cognição mais fria, ou seja, você é mais analítica, você calcula justamente o efeito de uma possível tomada de decisão, e a solução é mais algorítmica, tá? Então, isso aqui nos leva a pensar, né, justamente que uma aprendizagem implícita
na perspectiva, né, do esforço, né, poderia ser muito mais interessante nos processos de iniciação esportiva com crianças, certo? E inclusive, pessoal, iniciação esportiva tardia, né, com jovens, adultos, perdão, tá? Seria a proposta, tá? Mas então, o que influencia nessa capacidade de aprender? Bom, o que eu coloquei para vocês é o querer aprender. Se a pessoa não quiser aprender, não tem jeito, certo? E como que nós adquirimos essas habilidades para chegar numa competência, certo? Mas para isso, precisamos de quê? Desenvolvimento da capacidade. Então, veja que é justamente isso. Nós precisamos do desenvolvimento da capacidade, que seria a base para adquirir habilidades, e essa habilidade, ela será a base para adquirir o que nós chamamos de técnica esportiva, tá? Essa parte também é bem importante. Para isso, eu tenho que justamente planejar e estruturar os conteúdos, certo? Ou seja, o que eu chamo de treinamento, sistematização dos conteúdos. Bem, então por isso que nós chegamos aqui a uma provocação, né, que nós chamamos sempre disso. Olha só, no modelo tradicional, né, do ensino do esporte, nós vemos esse modelo de pirâmide, correto? Então, em que, obviamente, nós temos o esporte de base, o esporte escolar, certo? E aí, quem que vai subir? Quem que vai chegar lá no topo, no nível, no alto nível de rendimento? Só aqueles que realmente conseguiram se destacar, certo? Então, aqui você vê justamente essa seleção, certo? Temos uma base enorme, né? Suficiente, né? Para chegarmos lá nos poucos que vão usufruir nesse alto nível de rendimento, tá? Então, a proposta, pessoal, é justamente que esse esporte de base, esse esporte escolar, cria justamente as condições necessárias para que todos possam praticar esporte, não só no alto nível de rendimento, senão nas diferentes manifestações do esporte. Essa é justamente a intenção do sistema de formação e treinamento esportivo. A pessoa tem condições para chegar no alto nível de rendimento, parabéns, então pode chegar. Mas se não quiser, tudo bem, tem a base para praticar esse esporte por lazer, saúde, recreação, certo? Isso que é interessante. Daí a importância, pessoal, que na escola, certo? Na iniciação esportiva, o professor, ele cria as condições para que as crianças gostem do esporte. Isso é realmente essencial na formação, na iniciação esportiva, certo? Então, é o que justamente nós gostaríamos que acontecesse, né, aqui no Brasil. Bem, mas então, como é que seria isso? Bem, quando eu falo de ensino, aprendizagem, treinamento e iniciação esportiva com crianças, né? Então, o que é isso? É preparar elas já para o alto nível de rendimento? Não. O que eu quero é desenvolver todo o potencial que elas têm, certo? Não me interessa se futuramente chegará no alto nível de rendimento ou não. Isso não me interessa. Na verdade, o que me interessa é desenvolver capacidades, adquisição de habilidades para que todos tenham um determinado nível de competência. Isso que me interessa. Então, a iniciação esportiva é justamente isso, é um processo de aproximação do esporte, de conhecimento do esporte, de uma forma que a criança consiga ou que perceba, né, a importância do esporte para a sua vida, para o seu desenvolvimento, para a sua formação e justamente que o esporte seja um elemento no seu dia a dia, certo? Isso que seria interessante. Bem, então, em toda essa perspectiva, né, nessa questão da aprendizagem, sim, já que nós definimos ensinar, aprender, certo? Só gostaria de fechar aqui nessa questão da aprendizagem com o seguinte: lembre-se, pessoal, sempre que estamos em um processo de aprendizagem, seja qual for a área de conhecimento, e nesse caso aqui, modalidades esportivas coletivas, nós temos que falar de cérebro, certo? Por quê, pessoal? E aqui são umas palavras de uma professora da UNB, justamente da neurociência, que eu não vou esquecer. Mas é justamente isso. Toda vez que o professor ministra um conteúdo para seus alunos, nesse caso,
Toda vez que o professor de educação física oferta determinados conteúdos, atividades para os alunos, para os atletas, para os jogadores, certo? Estamos modificando o seu cérebro, certo? Isso que é interessante. Por quê? Porque justamente o cérebro, além de aprender, conservar, recuperar e associar esses conhecimentos, né, todas essas informações adquiridas, né, ele vai criar novas sinapses. Lembre-se que antigamente se pensava, né, que se você, por exemplo, de criança, aqueles períodos críticos, por exemplo, para desenvolvimento de algumas capacidades, nesse caso, talvez a coordenação motora, já de velho, né, ou de adulto, né, seria muito difícil, então impossível você adquirir algumas habilidades, ou então, por exemplo, a coordenação motora, né, ou então, por exemplo, aprender idiomas, aprender uma nova profissão. Isso, na verdade, pessoal, não é mais cabível, né? Devido que já temos constatações empíricas, né, na perspectiva, obviamente, das teorias da neurociência, né, que nós temos justamente como formar novas sinapses, tá? Então, no cérebro, na verdade, toda vez que você se defronta com um conteúdo novo, com um processo de aprendizado que realmente traz um desafio para você, seu cérebro se modifica, se adapta. E então, justamente, esse conhecimento, talvez anterior que você tinha, você consegue utilizar, adaptar, trazer novas estruturas para esses conhecimentos e aplicá-los na solução dos diferentes problemas. Então, é isso, para chegarmos, por fim, ao treinamento esportivo, né? Então, já falamos ensino, aprendizagem e agora treinamento. É o quê? Pessoal, simplesmente o seguinte, treinamento é um processo pedagógico. É isso. Treinamento é um processo pedagógico. Por isso eu falo de treinamento dentro e fora da escola sem problema nenhum, tá? Que ele justamente vai alcançar, né, todas as dimensões do desenvolvimento humano, certo? Então, isso que me interessa. Aqui, então, nessa perspectiva, apresento o sistema de formação e treinamento esportivo, que justamente o objetivo é o quê? Proporcionar as condições para que todos possamos desenvolver nosso talento. É isso, desenvolver talento, é o que me interessa. Não quero selecionar talento, eu quero desenvolver o talento, é o que me interessa, certo? Então, temos capacidades, habilidades, competências. Então, já sabemos o que é uma capacidade, né? Então, uma potencialidade, ela é desenvolvida. Ah, já sabemos o que é habilidade. A habilidade é adquirida, certo? Ela passa por um processo de aprendizado. É uma ação complexa que precisa realmente de um aprendizado, certo? De uma experiência. E a competência, que é a utilização da capacidade, da habilidade na solução de diferentes problemas, tarefas, não necessariamente motores, né? E essa concepção pedagógica desse sistema de formação e treinamento esportivo, né, ela se apoia em três estruturas: a substantiva, a pedagógica metodológica e a temporal, certo? Que justamente vai responder a três questões específicas, sim? Ah, mas quais que seriam essas questões? Olha só a interação dessas três estruturas e aqui vamos. Olha só, a estrutura substantiva é o quê? Ou seja, o conteúdo, o que eu vou ofertar, o que eu vou estruturar, certo? O que seria adequado de ofertar nessas aulas de iniciação às modalidades esportivas coletivas. A metodológica, ela está diretamente relacionada com métodos e modelos, métodos de ensino, modelos pedagógicos, propostas pedagógicas, certo? E a estrutura temporal é quando que eu vou ofertar esses diferentes conteúdos, tá? Então, é isso que me interessa. Então, vamos na perspectiva aqui da estrutura substantiva. Quais são, então, esses conteúdos? Então, vamos para as capacidades, né? Então, capacidade como justamente a potencialidade que tem que ser desenvolvida. Então, nessa perspectiva, eu falo de capacidades psíquicas, biotipológicas, da tática, da técnica, da capacidade motora, da capacidade socioambiental, tá? Então, olha só, aqui nós então entramos justamente nas capacidades, certo? Como um conteúdo dentro dessa estrutura substantiva, sim? Então, aí, tudo isso aqui é o que eu vou trabalhar. Técnica,
tática, capacidade motora, a parte psíquica, a parte biotipológica, a parte socioambiental, tudo como um sistema, certo? Ah, não, é que hoje a aula vai ser só de tática. Não tem como. É um sistema. Quando você trabalha ações táticas, você está trabalhando a técnica, você está trabalhando a capacidades motoras, você está trabalhando justamente toda essa parte de interação entre seus alunos, jogadores ou atletas. Obviamente que toda essa parte psíquica, ela está em constante interação com a parte motora, certo? Na perspectiva da tomada de decisão, das suas emoções e sentimentos perante determinadas tarefas e situações, por exemplo, do jogo. E toda a parte biotipológica, né? Que é justamente como que o fenótipo e o fenótipo e o genótipo, né? Então, nessa perspectiva, pessoal, ver como é que o ambiente, né, na perspectiva do fenótipo, ele influencia as suas ações e, obviamente, toda a sua carga genética, né? Teremos atletas, jogadores ou alunos altos, baixos, de determinadas somatotipos e por aí vai, certo? Então, tudo isso influencia nessas condições. Então, Professor, pois não? só uma dúvida em relação a essa estrutura substantiva. Então, nós perguntamos o que ela quer influenciar, é isso? Só que de forma que ela não influencia algo singular. Por mais que eu queira ensinar algo, por exemplo, quero ensinar tática, ela acaba influenciando em todas as outras capacidades. Aí, em tudo Certo. aquilo que eu quero ensinar. Uhum. Ótimo, bacana. Obrigado pela pergunta. Olha só. É o seguinte, essa estrutura substantiva relaciona-se com os conteúdos, certo? Uhum. E esses conteúdos, como você bem apontou, eles vão gerar um impacto, né, em todas essas dimensões, certo? Mas o que me preocupa mesmo na estrutura substantiva são os conteúdos. Então, aí eu falo das capacidades do rendimento esportivo, mas não na perspectiva, volto a falar, apenas do alto nível de rendimento, porque quando tem a palavra rendimento esportivo, muitas vezes dá para entender, não, é só alto nível de rendimento. Não, é realmente como é que você contribui com esses conteúdos para a formação e desenvolvimento, certo? Então é isso que eu quero que fique bem claro. Deu aí para entender? Entendi, então. Preocupação com os conteúdos, entendi. Isso, exatamente. Ótimo, obrigado. Bem, então, na perspectiva desses conteúdos, né, falando aqui das capacidades, pessoal, vocês veem, né, várias obras, vários títulos, né, que nós temos na teoria e metodologia do treinamento esportivo, apresentam, né, as classificações das capacidades motoras. Outros autores falam de valências físicas, outros de capacidades físicas, enfim. Eu quero unificar com vocês aqui o conceito. Olha só, para essa disciplina aqui, vamos falar de capacidades motoras, certo? Na fisiologia falarão de físicas, enfim, são sinônimos, correto? Mas o que eu quero que fique claro aqui, pessoal, é o seguinte, olha só. Temos as capacidades condicionais, que nós então falamos de resistência e força, certo? Resistência com todas as suas classificações, resistência local, resistência geral, então a combinação entre resistência força, resistência velocidade, ou então resistência aeróbica, anaeróbica, enfim, essas questões. Então, com todas essas classificações, o que me interessa é que justamente tanto a resistência quanto a força, também com suas diferentes manifestações, né? Força, velocidade, força, resistência, tá? Ela está justamente condicionada pelos processos energéticos, por isso que são condicionais. Agora, a coordenação, ela está sozinha. Ela não é nem condicional, nem mista, tá? Porque a coordenação, ela se preocupa especificamente com a questão, como vocês estão vendo aí, condução, adaptação e, olha só, aprendizagem, certo? Então, como é que você conduz e regula o movimento? Nesse caso, o movimento na perspectiva da ação tático-técnica em modalidades esportivas coletivas. E as mistas, que falamos aqui de velocidade e flexibilidade, certo? Por quê? Porque justamente essas mistas
tem justamente predominância em algum momento de serem condicionais ou de serem coordenativas. Então, tanto as condicionais quanto as coordenativas, elas se apresentam na velocidade e na flexibilidade, certo? Então, essa questão é interessante também. Nesse desenho aqui, pessoal, olha só, nós temos a coordenação, veja esse triângulo, na verdade, uma pirâmide, veja, represente ou imagine esse triângulo como uma pirâmide, em que a base dessa pirâmide é a coordenação motora, certo? Cada um dos seus ângulos, certo? Temos a força, a velocidade e a resistência. Então, cada uma dessas três, ela se constrói na base da coordenação motora. E o que circunda todas essas quatro capacidades é a flexibilidade. Então, seria, na perspectiva gráfica, né, qual que seria a interação de cada uma dessas capacidades motoras, sendo elas condicionais, mistas e a coordenação motora, né? Bem, então, lembre-se, como já colocou aqui acho que o Emerson, né? Exato. Então, basicamente, a estrutura substantiva refere-se aos conteúdos. Agora, temporal. Então, quando? E aqui tem uma questão interessante, pessoal. Olha só. Esse quando, ele vem justamente, ele se apoia, né, nos diferentes modelos do desenvolvimento motor. O mais utilizado, né, divulgado na literatura, né, do Gallagher e Osmond, né, em que nós temos aqui, justamente por faixas etárias, determinadas observações, né, na perspectiva do desenvolvimento motor. E o que acontece? A partir justamente do que é observado nesse desenvolvimento motor é que se deu justamente um nome para cada uma dessas fases. Então, por isso que nós temos a fase do movimento reflexivo, rudimentar, fundamental, especializado, em que justamente eles estão, ou acontece, né, em determinadas faixas etárias, né? Obviamente que tudo isso aqui é todo um processo de pesquisa longitudinal, né, de observação de várias crianças até a adolescência, né? Então, né, justamente todos esses modelos foram construídos a partir desse desenho experimental, né, desse tipo de pesquisa, né, longitudinal. Mas isso é simplesmente para explicar que esse sistema de informação e treinamento esportivo, ele se apoia justamente nesses conhecimentos, né, que são, obviamente, bem divulgados, bastante conhecidos, para justamente chegarmos, né, nessa proposição dos conteúdos a partir das faixas etárias. Nós temos aqui a proposta brasileira, né, desse desenvolvimento, né, a partir do trabalho de professor Tani, né, e colaboradores em 88, tá? Então, aí eles também determinam, né, essas faixas etárias e as fases, né, para chegarmos justamente nisso aqui, que seria esse sistema de formação e treinamento esportivo, tá? Que seria, então, as fases, né? As diferentes fases e os estágios, né? Que nós teríamos aqui. Ups, perdão. Então, o que acontece? Olha só, nós teríamos aqui essa fase esse estágio de formação, tá? Em que nós temos essa fase pré-escolar, universal, e aqui vem em cada uma dessas diretrizes, né? Eu vou explicar aqui para vocês. Temos o estágio de transição e o de alto rendimento, se for a eleição, tá? Então, o que acontece? Olha só. Por exemplo, na fase pré-escolar, Universal 1 e Universal 2, a sugestão, pessoal, olha só, sugestão de idade, certo? Que seja entre os 3 e os 6 anos, em que se trabalha o quê? Habilidades básicas, isso seria tudo na pré-escola. A duração de 4 a 5 anos, né? Com uma frequência de 2 a 3 vezes na semana. E o tempo, qual que seria a duração? De 30 a 45 minutos, certo? Isso acontece realmente? Bom, pessoal, isso no mundo ideal, tá? No mundo ideal. Mas vocês veem, né, que hoje em dia, né, isso já há muito tempo, né, que acontece que a educação física é apenas uma vez por semana, né? Assim, raramente, colégios, escolas apresentam
2, 3 vezes por semana esse conteúdo, certo? Mas aí já os pais têm que recorrer a essas atividades extracurriculares, né? Que aí já é outra coisa, porque então nós iríamos para o processo de especialização precoce. E aqui, pessoal, é justamente o que entra, né, a questão de, por exemplo, da atividade assíncrona que vocês fizeram na sexta passada, né, que é justamente o que eu queria era que vocês observassem como é que a educação física, né, não a nível mundial, né, porque a reportagem não aborda isso, mas sim pelo menos em países que são referência aqui para o Brasil, né, nesse caso Estados Unidos, Japão, Inglaterra, né, então isso aí é simplesmente para que vocês tenham um ponto de reflexão, né, com relação a como que acontece, né, esse processo de formação e de aproximação das crianças no esporte, como que é essa iniciação esportiva, a importância que justamente o governo, né, dá para o esporte, né, e como que as políticas públicas voltadas para o esporte, né, elas permitem justamente que se desenvolva o talento de forma, bom, eu diria eu adequada, né, não é perfeito, obviamente que sempre vai ter problemas e falências, né, mas acho que essa seria a intenção, tá? Nessa perspectiva, pessoal, justamente no finalzinho, né, da minha fala, nesse tema aqui, se vocês quiserem comentar alguma questão sobre a reportagem como tal, a gente pode conversar, correto? Bem, então, pessoal, é justamente isso. Então, veja que nós temos a proposta de idade, duração, frequência e tempo para cada uma dessas fases, certo? Em cada um dos estágios. Veja que aqui nós temos de transição, certo? Idade, duração, frequência, na orientação, na direção, certo? Veja que gradativamente vai aumentando a frequência, por exemplo, tá? E, obviamente, a faixa etária, né? A idade cronológica. E nós temos, já chegando aqui, uma aproximação, né, para o alto nível. Então, temos a fase de especialização, na aproximação em alto nível, né, em que justamente o tempo, por exemplo, ele aumenta a frequência, né, e vocês veem aí a faixa etária. Então, é a proposta, né, de como sistematizar isso, como organizar esses conteúdos, porém, ainda a gente não entrou, né, nos conteúdos como tal. Estamos apenas construindo, não? Então, vocês estão entendendo como que seria essa estrutura básica, né, da proposição desses conteúdos e como seria isso a partir das diferentes faixas etárias, certo? Se nós já entrarmos aqui no alto nível de rendimento, então vamos para a especialização, fase de aproximação ao máximo desempenho e o máximo desempenho, né, após os 21 anos. E aqui que nós vemos, né, entramos então nessa parte específica do que seria o rendimento, o treinamento, a competição, certo? E aí já entraria justamente essa questão específica, né, dos métodos, meios do treinamento visando o aprimoramento, certo? Desempenho no alto nível de rendimento. Isso que nós estamos já trabalhando nessa perspectiva, certo? Então, aqui estão as faixas etárias, como vocês observam, e aí vemos justamente essa interação entre competição, os métodos de regeneração e o treinamento, né? Então, isso já vocês vão ver, né? Ou então, se quem já passou por essa disciplina, né? Toda a parte de teoria e metodologia do treinamento, a classificação das competições, como que os atletas se recuperam e, obviamente, toda a parte específica do treinamento, tá? Então, também não quero entrar muito nessa parte, já que vocês têm essa disciplina específica. Na perspectiva da prática do esporte, né, nesse caso, modalidade esportiva coletiva, né, como saúde, lazer, recreação, né, nós temos aqui uma sugestão de idade que seria a partir dos 16 anos. Eu posso fazer isso antes? Claro, obviamente, tá? Só que entendemos que a partir desse desenvolvimento do talento,
esse adolescente já pode tomar uma decisão de falar assim, olha, eu vou praticar o futebol simplesmente por saúde, lazer e recreação toda a minha vida. Eu vou fazer isso e é como eu gostaria de que o esporte acontecesse na minha vida, certo? Mas também temos a readaptação, né? Que é justamente também nessa questão de como é que o atleta vai encarar, né, essa aposentadoria. E também, inclusive, as pessoas, né, mais velhas, como é que elas vão encarar justamente essa prática do esporte, né, já na velhice. Então, isso também tem que ser planejado, tem que ser organizado de maneira adequada. Então, aqui vocês têm, isso aí está no material, pessoal, tem justamente como que acontece, né, cada um desses conteúdos, certo? As faixas etárias a partir dos diferentes estágios, certo? Então, isso também está no material que eu deixei na biblioteca virtual. E qualquer problema, né, obviamente, com acesso ao material, é só vocês falarem comigo que eu disponibilizo, tá? Qualquer problema. Mas aí, então, vocês veem os estágios, veem as diferentes fases, tá? Então, é justamente como se apresenta esse sistema de formação. E aqui, então, é que nós vemos os conteúdos específicos, tá? Vocês estão vendo aqui, que eu estou colocando aqui com o mouse, as faixas etárias, certo? Como é que nós temos esses conteúdos por faixas etárias, como é que eles acontecem. Então, nós falamos de aprendizagem tática, que aí então nós vemos aqui as famosas capacidades táticas e as capacidades coordenativas, certo? Que nós denominamos, eu coloquei para vocês essa disciplina de família de exigências da coordenação. Então, entre os 4, 6 até os 10 anos, que seria interessante, 10, 12 anos, trabalharmos isso aqui. A partir dos 12, 14, 16 anos, é interessante trabalharmos já essas habilidades táticas, né, que já seriam esses meios táticos comuns às modalidades esportivas coletivas. Já falamos aqui de coordenação específica nas diferentes modalidades esportivas coletivas, até chegarmos aqui, 14, 16, até os 18 anos. 18, 20 anos, que já seria realmente trabalharmos um treinamento tático, um treinamento técnico. Que, na verdade, para chegarmos aqui, pessoal, na disciplina, na nossa disciplina aqui, eu não vou tocar esse ponto, porque nós teríamos que fazer outra disciplina que fala sobre modelo de treinamento tático técnico nos esportes coletivos. Então, nós vamos justamente trabalhar nesses dois pedacinhos aqui, esse rosa e esse verde, é o que nós vamos trabalhar, tá? Esses são os conteúdos. E esse JICT são os jogos de inteligência e criatividade tática. A função deles é justamente fazer essa conexão entre os conteúdos que vocês estão vendo aqui, aprendizagem tática com aprendizagem motora, habilidades táticas com habilidades motoras, certo? E já no alto nível de rendimento ou aproximação, né, especialização, aproximação, nós estamos falando de a ligação desses conteúdos, né, entre treinamento tático técnico. Então, é isso. Aqui, então, a estrutura metodológica é o que nós vamos abordar daqui a pouco, que é justamente os modelos de instrução, ou então modelos pedagógicos, que nós vamos falar disso daqui a pouco, certo? Então, vou deixar aí essa parte. Aqui, pessoal, é justamente o modelo como um todo, sim? Sendo que o que nós vamos abordar é o A, o B e o D. O C, pessoal, o C, ele está voltado justamente para essa fase já de aproximação no alto nível de rendimento. O que me interessa abordar com vocês é como que seria essa iniciação às modalidades esportivas coletivas, certo? Na perspectiva de desenvolvimento do talento. Isso que me interessa. E como que nós podemos ofertar esses conteúdos aqui para que as pessoas tenham competência para jogar e aprender qualquer modalidade esportiva coletiva. É isso que me interessa, tá? Então, por último, né, pessoal, o que me interessa com essa explanação aqui do sistema de formação e treinamento esportivo? Então, justamente que vocês entendam que o treinamento da coordenação, o desenvolvimento da coordenação é essencial justamente para que essa pessoa possa ter uma experiência de aprendizado,
muito mais ampla, rica, certo? Para que esse acervo motor realmente tenha uma amplitude para que permita o aprendizado de qualquer modalidade esportiva coletiva, certo? Então, isso que seria interessante. E a partir disso, né, chegarmos justamente em um aumento gradativo da participação, né, em competições, na medida que essa pessoa for desenvolvendo seu talento até chegar lá no alto nível de rendimento, se for o objetivo. Se não, praticar esse esporte por saúde, lazer, recreação. Então, essa seria a perspectiva, né, que nós estamos colocando aqui. Justamente ver isso aqui, pessoal, como que essa construção, né, desse sistema de formação e desses conteúdos, ela se apresenta aqui de forma resumida, nesse triangulinho aqui, tá? Que é interessante que vocês deem uma olhadinha nele, correto? Bem, pessoal, até aí essa é a primeira parte, tá certo? Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma questão. Bem, então são 17 horas. Então, pessoal, olha só. Eu gostaria então de aproveitar o espaço, né, já que estamos aqui, pelo menos concentrados, né, atentos. Eu vou para essa segunda parte dos modelos pedagógicos. Prometo que só isso aqui, esse que é o conteúdo mais denso, depois já realmente será bem mais curto, tá? Mas então eu peço de vocês um pouquinho mais de esforço e vamos para os modelos pedagógicos, certo? Que aí com isso a gente já pode fechar essa parte tranquilamente e poder ir para esse estudo individual, que eu acho que é importante que a gente possa abordar isso aqui hoje, correto? Então, alonga um pouquinho aí, bebe um pouquinho de água, certo? Dou um minuto para vocês darem uma voltinha por aí, depois vocês voltam. E eu começo aqui, tá? Então, vamos ver aqui. Então, vamos lá, olha só. Modelos pedagógicos, né? Então, é aí que nós temos que entender, né, pessoal? Juan, mas a gente escuta método, modelo, proposta pedagógica, metodologia, todas essas questões, né? Então, aqui, o importante, pessoal, é a gente entender o seguinte, olha só. Primeiro, métodos de ensino. Então, o método de ensino, pessoal, ele está relacionado com o quê? Com o método que realmente ele apareceu, né, lá no início, quando os psicólogos, né, os fisiologistas se perguntaram sobre como é que seria como é que o ser humano aprende, né? Então, a partir disso, né, criaram-se os primeiros métodos, né, mas a partir de quê, especificamente? Das teorias, né, psicológicas de aprendizagem. Então, basicamente isso, tá? Mas então, o método, ele está diretamente relacionado, sim, com o quê? Com métodos tradicionais, com a parte mais tradicional, certo? Então, quando nós falamos de método, nós estamos falando de aqueles métodos clássicos tradicionais que foram inicialmente desenvolvidos para o ensino dos esportes. Exemplo, olha só, o atletismo foi um dos primeiros esportes em que se aplicou justamente esses métodos de ensino tradicionais. Por quê? Porque justamente toda a parte de ensino do atletismo, ensino, aprendizagem e treinamento do atletismo, considerando as características da modalidade esportiva, sim? Permitiu na época e permite ainda, né, que esses métodos tradicionais sejam aplicados. Então, aí nós falamos justamente do nosso famoso método analítico, do nosso famoso método global e do misto. Então, é isso. Então, quando você fala de método de ensino, você fala de um método tradicional, certo? Você fala de um roteiro para que você possa alcançar determinado objetivo de aprendizagem. É isso. Agora,
nessa corrida, né, ou então nesse percurso, né, nessa pesquisa de como é que o ser humano aprende, e especificamente na educação física, no esporte, de como é que nós poderíamos estruturar os conteúdos, veio justamente o senhor Muscamosto, certo? Uma das grandes também referências na educação física. Ele, em 64, 69, salvo engano, ele publicou, né, a sua proposta dos estilos de ensino. Tá? E depois, né, em 94, como vocês estão vendo aí citado, né, a filha dele pegou justamente tudo que ele publicou com relação aos estilos de ensino e fez uma reedição desse livro, dos estilos de ensino, que também é muito interessante, né? Sugiro, se vocês tiverem com curiosidade, é só vocês clicarem no Google, ele é de livre acesso, tá? Está em inglês, mas está tranquilo de ler, e hoje em dia, né, pessoal, todos somos fluentes no Google Tradutor, então acho que aí não tem problema. Então, nessa parte, é interessante, porque olha o percurso. Primeiro primeiro criaram-se, né, os métodos de ensino, né, apoiados nas teorias psicológicas da aprendizagem, certo? Que justamente eram predominantes na época. Aí, falamos de estilos de ensino, para chegarmos em um conceito que não é que seja novo, na verdade, é um conceito que ele trouxe justamente toda essa parte do método e dos estilos, e chegamos aqui no modelo de ensino, que os autores, os pesquisadores da pedagogia do esporte chamam de modelo pedagógico, tá? Então, modelo de ensino, modelo pedagógico seriam sinônimos. O que não é sinônimo, na verdade, seria método, por exemplo, com modelo. Sim? O estilo com método, né? Então, aí realmente uma grande diferença. Seria essa parte, né? Especificamente. Bem, então, esses modelos de ensino, né? Que foram especificamente propostos, né? Por o Metzler, inicialmente no livro que ele lançou, né? Acho que foi em 2000, né? Ele foi reeditado em 2011. Ele fala, né, aborda toda essa parte dos modelos de ensino. Então, o modelo não é mais do que um plano, pessoal. Então, ele é muito mais abrangente do que um simples método. O método é o roteiro que você segue para chegar a um objetivo de aprendizado, certo? Só que no modelo, o modelo como é proposto por Metzler, no modelo você realmente tem um plano estratégico que ele abrange tanto os métodos quanto os estilos de ensino. Então, nesse modelo, você consegue justamente determinar e trazer vários elementos nesse processo de ensino, aprendizagem e treinamento, como, por exemplo, a estrutura que você conta, a infraestrutura, materiais, obviamente, os praticantes, alunos, né, que você conta, seus conhecimentos como professor, quais os objetivos. Então, é um plano estratégico. Então, o modelo é muito mais abrangente do que o método, certo? Então, essa é a diferença. O método é tradicional, o modelo, ele é um plano muito mais abrangente, um plano estratégico de ensino, aprendizagem, que determina esses objetivos a longo prazo, tá? Então, é isso. Então, com relação aos estilos, pessoal, só para deixar isso bem claro, né, que foram propostos por Moston, né, então nós temos esses estilos, só para vocês entenderem, um estilo de ensino mais direto ou então indireto. Então, ele coloca isso como um contínuo. Então, o direto, né, que ele depende completamente pelo professor, e todas as instruções estão sendo dadas pelo professor. O indireto, né, ele deixa mais liberdade para o aprendiz. Então, é isso que é interessante. Aqui vocês veem que está ressaltado na cor vermelha, né? Fase inicial do ensino, né? Esse estilo de ensino indireto. Então, que está justamente relacionado, se é mais indireto, né? Com um tipo de aprendizagem implícita, tá? Então, aí espero que a gente possa entender essas relações com cada uma dessas. Aqui o contínuo que eu falei com vocês, tá?
justamente como é que esses estilos de ensino se apresentam, né? Vai do direto ao indireto. Então, que vai desde o comando até a produção divergente. Divergente entendido como pensamento criativo, tá? Então, a partir disso, né, pessoal, desse entendimento de modelo, de método, estilo de ensino, então, para entendermos justamente a proposta desses modelos de instrução, modelos pedagógicos, temos que entender as teorias de aprendizagem, teorias psicológicas de aprendizagem, certo? Se nós pegarmos aqui esse autor, Pérez Gomes, 2007, ele agrupa essas teorias em dois grandes grupos, tá? As teorias associacionistas, tá? E as teorias mediacionais. Então, o que acontece? Basicamente, as associacionistas, pessoal, são de condicionamento, estímulo-resposta, né? São aquelas teorias mais clássicas de estímulo-resposta. Já as mediacionais, elas estão relacionadas especificamente com a teoria da Gestalt, certo? Que é uma corrente alemã que justamente explica, né, que é mais importante a totalidade do que as partes, né? Então, especificamente é isso, né? A psicologia genética cognitiva, né? Como temos um grande representante como é o Piaget, né? A genética dialética, que é o Vygotsky, o processamento de informação, que são as teorias cognitivas. Então, essas teorias mediacionais, elas, na perspectiva desse autor, realmente elas são privilegiadas porque permitiram, né, toda a construção da teoria geral da pedagogia, como a gente ela entende atualmente, certo? Mas para Armour 2013, por exemplo, sim, que também está relacionado com o que coloca Pérez Gomes, sim, há 4 teorias chaves para explicar a aprendizagem, sim? Então, assim, Juan, mas então qual das duas? Certo? Na verdade, vocês vão ver que essas 4 que estão aqui citadas, elas estão relacionadas com os dois grupos, certo? A primeira, que vem de comportamentalismo, né, como se diria, traduzido, né, behavior, ela é a primeira teoria-chave e ela está relacionada com essas teorias clássicas. Depois vemos as outras 3, cognitivismo, construtivismo e teorias sociais de aprendizagem. Essas 3 estão dentro do grupinho das teorias mediacionais, tá? Então, como é que elas acontecem? Aqui vocês vão ver, né? Eu coloquei para vocês uma breve explicação de qual que é o representante de cada uma dessas teorias, certo? O que ela defende, né, especificamente no comportamentalismo, é o modelo de estímulo-resposta. Então, resumindo, pessoal, como se explica o aprendizado, né? Na verdade, nessa perspectiva do comportamento, né? Na verdade, ele se importa, né, justamente com o resultado. Qual que é o tipo de estímulo que eu vou ofertar e qual que é a resposta que eu quero. O que acontece entre o estímulo e a resposta, ou seja, o que acontece internamente no ser humano, nesse caso no cérebro, não me interessa. Então, eu só quero o estímulo e eu quero ver a resposta. Isso que me interessa. Então, aí é que você modifica o quê? A tarefa. E que tipo de estímulo, que tarefa vou proporcionar para um determinado resultado. É isso que me interessa, certo? Então, por isso que aí vocês veem o condicionamento clássico, né? Aí vocês vão ver especificamente o famoso experimento do Pavlov, né, com o cachorrinho. Quem não conhecer ele ainda, é só vocês pesquisarem, tá certo? E quem tiver dúvida ainda, vocês depois me perguntam. O condicionamento operante do Skinner, certo? Então, vemos todas essas representantes, né, com relação a essa teoria psicológica de aprendizagem. E como que isso se aplica na educação física? Bom, isso se aplica, pessoal. Isso está diretamente relacionado com aqueles métodos clássicos, certo? Quais? O analítico, certo? Em que nós fragmentamos as partes para que sejam melhor aprendidas, para que no final o aprendiz ele possa juntá-las e justamente utilizá-las. Então, aí nós temos nosso famoso método analítico, ele é oriundo justamente do comportamentalismo. Então, basicamente é isso, certo? Por isso que utilizamos meios que nós chamamos especificamente de exercícios de aprendizagem, os famosos drills, né?
E o ensaio-erro, certo? Também se fala muito de tipo de prática, né? Aí vocês vão justamente retomar, né, as suas aulas de aprendizagem motora, né? Prática variada, prática constante, prática por blocos, né? Pois não? Tem uma pergunta, não sei se eu posso te Sim, interromper. claro, claro. Você está falando aí do behaviorismo, isso aplicado ao esporte. Ele fala muito também sobre punição e reforço negativo. Quero saber se tem isso aplicado ao esporte também. Não, na verdade, o reforço positivo, ele está relacionado justamente com o resultado. Então, se o resultado foi aquele esperado, então você justamente dá os parabéns, né? Você fala, não, realmente isso foi o que aconteceu. É o que eu gostaria, né? Mas aí nós temos que tomar cuidado com relação em como é que você vai dar esse reforço, sim? No treinamento da técnica, por exemplo, em esportes coletivos, em qualquer esporte, eu posso dizer para vocês o seguinte: o feedback, o reforço que você vai dar para o atleta, ele tem que considerar o seguinte: está fazendo o exercício, vamos pensar aqui já um aprendizado específico da técnica, certo? Já em adolescentes, eu não estou falando de crianças até os 12 anos, não quero trabalhar técnica com eles agora. Então, estão num processo de aprendizagem da técnica. Se vamos pensar aqui, basquete, me desculpa o exemplo, tá? Sempre vou dar exemplo de basquete, que é o que mais ou menos domino. Então, está fazendo o arremesso. Eu vejo que há um constante erro, por exemplo, no posicionamento do cotovelo. Então, eu vejo que o atleta, o jogador, está realizando o arremesso e está com esse erro no cotovelo, no posicionamento. O que eu vou fazer? Vou fazer imediatamente, vou dar o feedback imediatamente de que está errado? Não, deixa fazer a execução, certo? Deixa ele pensar, ou ela pensar sobre aquilo que ele fez, ou ela fez, certo? Geralmente, o feedback, pessoal, o retorno, a retroalimentação que você vai dar para o atleta, é interessante que você espere mais ou menos uns 30 segundos para depois da realização, para que justamente o atleta possa pensar sobre aquilo que fez, tá? Então, aí você espera esse tempo, uns 30 segundos, e você fala assim, olha, vamos pensar na posição do cotovelo. Veja que eu não vou pegar, não vou falar com o atleta e falar assim, olha, vem cá, veja bem, o cotovelo tem que estar a 90 graus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque não faz sentido. O que você tem que fazer é justamente conversar com o atleta por meio de palavras-chave. Então você fala assim, cotovelo, posicionamento do cotovelo. Fala isso, tá? E observa de novo. Ah, fez errado de novo, você vai dar esse retorno de uma vez? Não, calma, deixa fazer. Geralmente, pessoal, a gente deixa fazer umas 5 a 10 repetições depois do feedback e de novo você dá esse retorno, esperando de novo uns 30 segundinhos, tá? Isso é uma receita de bolo? Não, pessoal, isso depende muito da observação também, de que você conheça seu atleta, tá? Então, isso depende muito dessa parte. Então, assim, se eu estou trabalhando a técnica, certo? O trabalho da técnica, pessoal, na perspectiva, vou falar que se eu estou trabalhando já com adolescentes, sim? Esse trabalho da técnica, ele se faz por meio de um método analítico, por exemplo, tá? Aí não tem jeito, tem que fazer um trabalho analítico, mas não é sempre, né, que você vai fazer isso. Mas vai trabalhar isso analiticamente. Você faz a correção do erro, mas veja essa questão, trabalha com palavras-chave, sim? Inclusive também é interessante que o atleta, no momento da realização, ele sinta justamente um ritmo na realização. O ritmo vai ditando. Quando o atleta entende que esse ritmo é fluido, muito provavelmente a técnica está sendo realizada próxima, né? Ou próxima da técnica, né? Porque também esse é outro conceito, pessoal, que a gente tem que trabalhar. Uma coisa é a técnica e outra coisa é o nível de habilidade que você tem para se aproximar da técnica. Porque a técnica está lá em cima. A gente nunca, o ser humano nunca vai chegar a uma execução perfeita. Nunca vai chegar à técnica. Se aproxima, tá? E se aproxima a partir do seu nível de habilidade. Então, isso é uma questão que também tem que ser colocada.
Então, aí é que entram esses reforços positivos, tá? Eu não sei se respondi. Bem, Professor? tá bom. Obrigado. Alô? Bem, pessoal, mais alguma pergunta? Correto. Então, daí vamos para o cognitivismo, né, pessoal? Então, aí no cognitivismo está relacionado justamente com a teoria da Gestalt, que é em oposição ao comportamentalismo, ao behaviorismo, né? Então, que justamente é isso que eu falei com vocês. Para a Gestalt, é muito mais importante a totalidade do que as partes, certo? Então, aí vem o quê? O nosso famoso método global. Ah, Juana, você falou de global, que é justamente tradicional. Sim, tá? Só que ele parte justamente da teoria da Gestalt e já compartilha alguns elementos, né, conceitos do cognitivismo. Mas como ele foi apresentado para o ensino dos esportes, né, o método global, ele realmente se apoia na aprendizado da técnica, na adquisição da técnica. Então, é justamente por isso, certo? Mas, obviamente que foi um grande avanço, porque daí é que vocês veem, por exemplo, o método global funcional. Aí que nós vemos justamente as propostas, né, dos alemães, que foi por meio do conceito dos grandes jogos e do princípio recreativo do jogo, que aí nós vemos justamente toda a série de jogos, a proposta desse método global funcional a partir das séries de jogos, tá? Então, ele parte disso, certo? Agora, o que acontece? Já no cognitivismo, pessoal, como eu falei com vocês, estímulo-resposta. Então, ele se importa apenas com o produto. Mas, já no cognitivismo, o que me interessa é abrir aquilo que eles chamavam de caixa preta, ou seja, o que está acontecendo no cérebro dessa pessoa para ela aprender. Então, já não se preocupa tanto com a tarefa, com o estímulo e o produto, e sim com o processo, certo? O que está acontecendo no cérebro dessa pessoa? Então, aí já nós falamos justamente dos processos cognitivos, como é que essa pessoa consegue processar essas informações para que justamente adquira conhecimento, certo? Então, aí que nós falamos especificamente já da arquitetura da memória, né? Por exemplo, memória de trabalho, memória de longo prazo, tipo de conhecimento, conhecimento declarativo, processual, ou então conhecimento implícito, explícito. Tá? Então, basicamente é isso. O cognitivismo, como é que se aplicaria isso, então, na educação física? Então, obviamente que nós estamos falando aqui de diferentes propostas, né, na educação física, como, por exemplo, o ensino dos jogos pela compreensão. Ela se apoia justamente nas teorias construtivistas e também no cognitivismo, tá? Então, aqui o professor, na perspectiva do cognitivismo, né, ele apresenta as informações para que o aprendiz ele as analise, né, organize, estruture seu pensamento e as aplique na perspectiva de solução de problemas. Então, aí você fala de percepção, atenção, concentração, imaginação e todas as capacidades cognitivas, tá? E aí, então, vamos para o construtivismo, tá? Que isso aí eu entendo que muitos de vocês já realmente conhecem muito bem isso, né? Então, falamos da teoria psicogenética do Piaget, já falamos de Vygotsky, então, né, aí nós já entramos em algumas propostas, né, que é justamente o aluno como o centro do processo e falamos de construção do conhecimento, certo? E a partir disso vamos para as teorias sociais de aprendizagem, que aí nós vamos falar justamente, por exemplo, do Bandura, certo? E então ver como é que as pessoas aprendem a partir dessa imersão em grupos. Então, como é que você pode aprender determinadas condutas, certo? Ou então ter determinadas condutas ou assumir determinados comportamentos a partir da sua imersão em comunidades de prática. Então, como é que você aplicaria isso justamente na educação física? Então, aí que nós temos, por exemplo, o nosso famoso ensino, modelo de instrução, né, cooperativo, por exemplo, que é por grupos. Então, como é que essas comunidades de prática, elas trazem elementos ricos
para justamente construir esse conhecimento, tá? Então, como acontece aqui, é o que justamente estou trazendo aqui para vocês. Além dessas teorias, né, psicológicas de aprendizagem, então nós temos aqui mais uma, que é a transferência. E especificamente, essa da transferência foi aplicada pelo Bayer em 86, tá? Que ele também justamente apresentou um modelo para o ensino dos esportes coletivos, tá? Então ele pensou assim o seguinte, pessoal, vou contar a história de forma sucinta. Se as modalidades esportivas coletivas têm elementos comuns, então eu posso criar uma estrutura de ensino, de conteúdos de ensino, que eles podem ser transferíveis para outras modalidades. Então, foi por isso que ele falou de princípios táticos. Então, ele vê que, justamente, ele percebe que princípios táticos no ataque, na defesa e na transição são comuns, por exemplo, em esportes de invasão. Então, se eu trabalhar, por exemplo, na perspectiva de elementos táticos, nesse caso, intenções táticas individuais, e princípios táticos no ataque e na defesa, que vão condicionar ou então regular comportamentos de grupo e coletivos, então isso pode ser ensinado e pode ser transferido para outras modalidades esportivas. Então, essa outra proposta a partir da transferência, tá? Da teoria da transferência. Temos também, pessoal, também muito mais atual, que é a pedagogia não linear, que ela se apoia na teoria dos sistemas dinâmicos e na psicologia ecológica, certo? Basicamente, pessoal, o que ela está trabalhando aqui é o quê? Como é que o professor consegue manipular, no bom sentido da palavra, né? Então, como consegue estruturar as diferentes tarefas de forma que o aprendiz seja levado ao aprendizado de determinados comportamentos táticos. Então, como é que o professor modifica o ambiente para que esses, por exemplo, aprendizado de princípios táticos, por exemplo, eles possam se manifestar. Então, aí que nós falamos de constrangimentos, tá? Os famosos constrangimentos da tarefa. Então, basicamente isso, como é que o aluno interage com o contexto a partir dessa intervenção do professor no contexto. E aqui tem uma questão muito interessante, né? Porque é isso, como é que o professor permite, né, ou então faz com que o aluno repita sem repetir, certo? Então, como é que você consegue modificar o contexto por meio da tarefa para que ele consiga fazer as mesmas coisas sem que realmente perceba que é o mesmo? Então, é justamente isso. Esse conceito da pedagogia não linear é bem interessante também, tá? E ele é realmente muito aplicado nos esportes coletivos. Então, pessoal, nessa perspectiva, nós chegamos aqui aos modelos de ensino-aprendizagem nos esportes, tá? Ou então modelos pedagógicos. Então, veja só, temos os tradicionais, que nós chamamos de métodos, eu coloquei aqui o título modelo, só lembrando que temos, dentro desses modelos, podemos utilizar métodos tradicionais, como o analítico, o global e o misto, e temos os alternativos, que eles se apoiam na aprendizagem formal e a incidental, certo? Nessa perspectiva dos alternativos, quais seriam os formais? Então, na perspectiva da aprendizagem explícita, então temos o ensino dos jogos pela compreensão, o famoso Teaching Game for Understanding, que entendo eu que vocês trabalham muito isso na disciplina do professor Felipe, né, com o futsal. Temos também todas as versões desse TGFU, as interpretações culturais, como falam os autores, o Graça e Mesquita, né? Interpretações culturais do TGFU. Então, nós temos uma interpretação do TGFU nos Estados Unidos, por exemplo, na Austrália, no Singapura, na França. Então, temos várias interpretações desse TGFU. Então, por exemplo, o modelo que é oriundo do TGFU é o modelo de ensino de competências nos jogos de invasão, por exemplo, tá? Ele também se apoia nos conceitos do TGFU.
E temos o Sport Education. Ele já realmente não é oriundo do TGFU, mas se complementa, tá certo? E temos, na perspectiva da aprendizagem implícita, né? Que seria o Escola da Bola e a iniciação esportiva, que é justamente o que eu trago para vocês, tá? Bem, então, nessa questão aqui, pessoal, eu vou passar rapidamente pelos modelos e com isso a gente pode finalizar. Antes de entrar nos modelos, né, é interessante que o professor, né, que vocês entendam, né, que o professor, treinador, nesse caso, né, ele primeiro, para assumir, né, a responsabilidade de um processo de ensino-aprendizagem, de uma modalidade esportiva coletiva, tem que conhecer a modalidade. Então, isso é importante. Na mesma intervenção que faz um professor que conhece da lógica tática do jogo, do que uma intervenção de um professor que não conhece essa lógica tática. Então, realmente, a percepção é completamente diferente. Tem que entender justamente da tática do jogo, qual que é o objetivo do jogo. Então, é isso justamente que eu quero que vocês entendam aqui, qual que é a lógica dos jogos esportivos coletivos, das modalidades esportivas coletivas, para que justamente suas intervenções sejam de qualidade e possam levar justamente ao desenvolvimento desse talento, certo? Bem, então, aí falamos justamente desses modelos de instrução, que seriam quais? Bem, vocês vão ver aqui as vantagens, eu acho que eu já falei isso, então eu vou, se vocês me permitirem, vou dar aqui uma acelerada para chegarmos aqui no primeiro modelo, instrução direta, certo? Na instrução direta, pessoal, eu quero especificamente, pensa nele como o analítico, só que evoluído, tá? Então, basicamente, tudo depende do professor. Então, é o professor quem vai dar todas as instruções, é tipo o comando, certo? Faça isto, faça aquilo, traz isto, traz aquilo, tá? Então, é o professor quem toma as decisões, estrutura os conteúdos e organiza todo o processo, mas tudo justamente parte, emana do professor. Então, o professor é o centro desse processo. Tá? Ah, Juan, mas eu posso aplicar isso? Pode, claro que sim. Justamente os modelos, eles não é que estejam errados, há momentos para serem aplicados. É isso que é interessante. E na iniciação esportiva, então, será que eu posso trabalhar um modelo de instrução direta? Haverá momentos em que vale a pena trabalhar com ele, certo? Que é interessante aplicar um modelo de instrução direta. Eu vou explicar para vocês um exemplo simples, o voleibol. No voleibol, por exemplo, pessoal, às vezes o jogo não flui se o aprendiz não tiver o mínimo de noção da técnica, certo? Então, tem que ter determinada habilidade esportiva para se aproximar da técnica, por exemplo, do passe de dedos, manchete. Então, haverá um momento em que vocês vão ter que fazer uma instrução direta para que esse aprendiz possa entender como que aplicaria a técnica no jogo, mas não para ser uma questão maçante de adquisição técnica, não é isso? Mas sim que você seja direto nas suas instruções para que o aprendiz entenda em que momento que a técnica deve ser aplicada, por exemplo. Agora, daí a que essa técnica seja aprimorada, isso já é outra coisa. Isso já aconteceria justamente em um processo de direcionamento de especialização, que isso entendemos ou recomenda-se que seja a partir dos 12, 14 anos, tá? Então, justamente isso. Então, o que acontece, pessoal? Nesse modelo de instrução direta, o professor coloca passos, ou seja, fragmenta. Então, é como acontece no método analítico, você fragmenta todo o conteúdo e o aprendiz vai fazer isso gradativamente até chegar no passo final, que seria então o aprendizado de determinada técnica, ou então uma movimentação tática, enfim, ou uma ação tática, por exemplo, um bloqueio direto ou indireto no basquetebol, por exemplo, no handebol, certo? Então, é justamente isso, parte da fragmentação, certo? Mas eu quero deixar bem claro para vocês, os modelos, pessoal, estão aí para serem utilizados, certo? E há momentos adequados para sua utilização.
Então, aqui vocês veem essas características como tal, e o mais interessante disso é essa figurinha aqui. Veja que, se vocês lembrarem do contínuo do Mostyn, então vocês vão ver ele aqui. Está vendo que tudo está para o lado do direto? Então, é mais um estilo direto. Então, a instrução direta justamente permite isso, certo? Então, por isso que o professor é o líder instrucional, correto? Então, está muito mais voltado para o lado esquerdo. Então, essa seria a principal característica. Outro modelo de instrução que nós temos é o ensino de pares, certo? E aqui, pessoal, é interessante. Por favor, não confundam isso com ensino, então, quando eu faço duplas. Não tem nada a ver com isso, tá? Então, o que tem a ver aqui especificamente é o seguinte. Em um momento determinado da aula, o professor, ele escolhe um dos aprendizes, alunos ou atletas, como seu tutor. E esse tutor vai ser responsável, nesse dia, por ministrar a aula ou dar o treino. É isso, mas sob a tutela do professor. É basicamente isso. Mas como é que eu faço isso, Juan? Justamente isso. Tudo isso tem um planejamento. E você sempre vai escolher o mesmo tutor? Não, é justamente isso. Tá? Você pode dar oportunidade para todos os atletas, cada um faz cada dia faz um rodízio. Mas sempre vou fazer isso? Não, por isso eu falo, haverá momentos mais adequados. Haverá momentos em que você percebe que seus atletas, os seus jogadores, eles conseguem aprender melhor quando seu par está justamente sendo responsável pela instrução. Então, por quê? Porque justamente muitas vezes o atleta, o jogador, ele consegue realmente ter uma representação muito mais concreta daquilo que deve ser feito quando observa seu par realizando a tarefa. Então, é basicamente isso. Então, por isso que nós falamos de tutor, monitor, tá? E temos o restante da turma, que seriam os aprendizes, certo? Então, essa é a principal característica e importante, pessoal. O professor tem que planejar quais serão os conteúdos e como eles serão abordados. Não pode fazer isso de forma despreparada e ao acaso, certo? Aqui vocês vão ver, né, a preparação para a função de tutor é basicamente o seguinte, pessoal. Como é que você alinha com o professor a função de ser professor por um dia? Vamos deixar dessa maneira, certo? Como é que você vai fazer essa demonstração? Qual que é o feedback que você vai dar? Então, tudo isso tem que estar planejado, não é fazer por fazer, correto? E aqui vocês vão ver de novo, ele é direto, porque de novo, o tutor é que vai seguir essa linha, né? E, porém, sob a tutela do professor. Então, realmente, nesse modelo, tem um estilo direto, certo? Obviamente que na questão da interação entre o tutor e os aprendizes, né, há um deslocamento, né, hacia o indireto, certo? Mas o restante é tudo um estilo direto. Bem, a aprendizagem cooperativa, que foi o que eu coloquei para vocês, é basicamente, pessoal, criamos grupos, certo? Mas esses grupos, o interessante é justamente que haja diversidade nesses grupos, para que o aprendizado seja muito mais rico. O sucesso nesse modelo de instrução é justamente como que o professor vai estabelecer de forma adequada objetivos, tá? Porque objetivos e tarefas, porque o grupo tem que ter clareza sobre o objetivo que deve ser alcançado e quais são as tarefas a serem realizadas e qual que é o produto final, certo? E como que são as funções dentro dos grupos para chegarmos nesse produto final. Demanda também um planejamento, tá? Então, essa parte é muito importante. A riqueza de aprendizado nessa perspectiva desse modelo de aprendizagem é muito interessante, porém demora um pouco, porque obviamente você vai ter que alinhar com a turma toda, como que será justamente essa condição de funcionalidade dentro dos grupos. Olha só que esse modelo de aprendizagem cooperativa e de ensino de pares
sim, ele é muito utilizado na educação física, tá? Eu posso fazer isso na escolinha, lá no clube? Pode, não tem problema nenhum, certo? Só que, obviamente, vai demandar um trabalho extra, né? Porque na educação física, na escola, né, no colégio, é interessante na perspectiva que você permite essa inclusão, né, daqueles alunos que talvez não são muito adeptos à atividade física, esportes, educação física, certo? Então, basicamente é isso. E a palavra de ordem, obviamente, nesse modelo, né, é a cooperação. Sem a cooperação, é impossível realmente chegarmos em um resultado final, certo? Aqui, olha só como já vocês veem o deslocamento, né, dos estilos, né, e é uma mistura interessante entre o direto e o indireto, tá? Então, esse comportamento aí também é bem interessante. O sistema personalizado para instrução, né, é outro modelo que ele está realmente, ele foi criado, né, para solucionar qual problema especificamente? Bom, de individualizar justamente esses conteúdos e que justamente esse aprendiz, esse atleta e esse jogador possa ter autonomia e possa justamente aprender no seu ritmo. É basicamente isso, tá? Então, o que eu quero, em alguns momentos, pessoal, eu vou dar aqui um exemplo bem, assim, um pouco grosso, né? Mas eu acho que é bem concreto, né? É como quando você tem uma equipe, né? Ou um grupo, né? De praticantes em determinada modalidade esportiva coletiva. Você simplesmente solicita para um dos seus jogadores que chegue uma hora antes ao treino, ou então fique depois, para justamente trabalhar aquilo no que você precisa que tenha um reforço, tá? Pode ser na parte física, técnica, tática, os três, tá? E aí é que você trabalha esse sistema personalizado, porque o atleta, você vai deixar a tarefa, ele vai progredir conforme justamente seu ritmo e vai trabalhar com umas metas estabelecidas pelo professor, tá? Então é isso que é interessante, certo? Da autonomia, porém, você tem que estar monitorado a partir do cumprimento dos objetivos, metas e justamente todo o plano de ação que foi estabelecido pelo professor, tá? Então, isso que é interessante. Aqui, como eu quero a autonomia do jogador, do aluno, do aprendiz, veja o deslocamento quase que na totalidade para o estilo indireto, certo? E aqui, pessoal, chegamos no famoso TGFU, tá? Que é justamente o texto que vocês vão ler, né? Como é que ele funciona. Então, né, eu vou só ir direto aqui às faces justamente do TGFU, que vocês vão ver um modelinho aqui interessante, né? São 6 faces, como ele foi concebido inicialmente pelo Bunker e Thorpe em 82. Esse modelo nasceu na Inglaterra, pessoal. Ele nasceu de onde? Porque, basicamente, esses dois professores, né, eles perceberam justamente a pouca adesão, né? Adesão, falo assim, não que não façam, mas o prazer, né, e a motivação dos alunos lá na Inglaterra para a realização das aulas de educação física e especificamente com o conteúdo esportes coletivos, tá? Então, perceberam isso, que realmente aqueles métodos tradicionais não estavam mais resolvendo o problema e realmente estavam deixando os alunos completamente desmotivados. Então, eles pensaram o seguinte, olha, se no método analítico, né, começa pela técnica, né, começa com os fundamentos, até chegar no final, que seria o joguinho, né, como tradicionalmente se apresenta algumas vezes, né, por que a gente não começa pelo jogo? Mas não o jogo pelo jogo, como seria no confronto direto, na perspectiva do método global, tá? Que tem justamente isso. Vamos para o jogo. Quer aprender futebol? Vamos jogar 11 contra 11 e acabou, certo? O que, infelizmente, algumas vezes acontece na perspectiva de rola a bola, tá? Esse método é o global e é justamente o confronto direto. Só que quando ele foi concebido, né, esse confronto direto, era justamente a partir da qualidade das intervenções do professor, né, quando apresentava o jogo na totalidade. Não é como muitas vezes vocês veem por aí, né, que simplesmente rola a bola. Não é isso, tá? Então, vamos lá. Então, o TGFU, ele começa pelo jogo. Só que esse jogo, pessoal, ele é um jogo adaptado.
é o que nós entendemos como um pequeno jogo, certo? Então, ele reduz a complexidade do grande jogo. Vamos falar agora, vamos supor, futsal 5 contra 5, é o grande jogo. Então, vai começar com um pequeno jogo. Esse pequeno jogo pode ser uma situação tática de 3 contra 3 em um campo reduzido. Então, diminui a complexidade, adapta as regras. Porém, é importante que você entenda que esse pequeno jogo que está sendo posto aí, ele é oriundo justamente do futsal, que é o que queremos aprender. Então, esse é o jogo, certo? Daí, então, coloca o jogo e aí vamos para a segunda fase, a apreciação desse jogo. Nessa apreciação desse jogo, os alunos vão entender as regras do jogo, certo? Por que estão aprendendo esse jogo, né? Por que a proposição desse pequeno jogo, certo? E especificamente todo o contexto, inclusive todo o contexto social, né, que envolve, por exemplo, a prática do futsal aqui no Brasil e por aí vai, tá? Mas é importante que entenda justamente isso, qual que é o objetivo do jogo, a regra do jogo e o comportamento desses aprendizes no jogo. E aí vocês vão ver lá no cantinho, né, a compreensão emergente. Então, justamente como é que emerge nessa compreensão do sentido do jogo. Vão começar a entender a lógica tática do jogo, certo? Então, a partir dessa apreciação, vamos chegar aqui, a consciência tática. E aqui é muito importante. Por quê? Porque justamente aqui, o professor, ele vai, a partir de como que o jogo foi posto, né, vai permitir que os aprendizes entendam essa consciência tática, que eles entendam qual que é o objetivo tático do jogo. Bom, quando eu tenho a posse de bola, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Manter a posse de bola? Progredir em direção ao alvo contrário? Tentar uma finalização? É isso. E se eu estiver sem a posse de bola, se eu estiver na defesa, eu tenho que entender qual que é a defesa. E o que eu faço na defesa? Eu vou marcar alguém com bola, e o que eu faço? Então, eu faço pressão. Meus coleguinhas que fazem? Eles apoiam. Então, eles fecham as linhas de passe, certo? Se eles estiverem do lado da bola, então eles fazem pressão. Se eles estiverem do lado contrário da bola, então eles flutuam. Então, essas questões começam a ser entendidas. Mas, como eu falo com vocês, o professor tem que entender do jogo para fazer essas observações, tá? Então, é quase que uma questão em que você coloca o jogo, explica as regras, começa o jogo. Depois de que estão jogando o jogo, você pode parar um pouco e falar assim, bom, vamos entender o que você faz no ataque, o que você faz na defesa. Mas não é uma palestra que você vai dar aí, isso em 1, 2 minutos, palavras-chave e inicia o jogo, de novo. Não é aula teórica na educação física, é o jogo. Isso que eu quero que vocês entendam. Depois dessa questão da consciência tática, é interessante que os alunos comecem, então, a perceber sinais relevantes, certo? E então, aqui é uma parte importante. Aí você para o jogo e começa a levantar os problemas táticos. Então, vamos pensar aqui. Juan, quando você está com a posse de bola, certo? E vem o marcador, o que você percebe para você tomar uma decisão? Qual decisão? Passar, conduzir ou chutar para o gol? O que você faz? Eu percebo a distância do defensor. Então, nesse primeiro sinal relevante que você vai perceber. Se ele estiver próximo, o que você faz? Talvez finta de corpo para conseguir superar. Se ele estiver afastado, dependendo do ângulo com relação ao alvo, então ou você chuta ou você dá o passe. Então, esses são os sinais relevantes que eles vão perceber para chegarmos aqui na tomada de decisão. Então, aí está justamente isso. O que eu vou fazer? Então, a partir desse sinal relevante, ele vai me dar pistas para tomar uma decisão. Passar, conduzir ou chutar. E como é que eu vou fazer isso? Então, aí eu vou utilizar a minha habilidade, ou seja, o que nós chamamos de habilidade esportiva, que então seria conduzir, então seria chutar, então seria passar. Então, eu seleciono justamente a técnica que vai ser utilizada. Se houver dificuldade na realização dessa técnica, não estou falando com perfeição, porque não é o objetivo, mas sim para solucionar o problema, aí você para o jogo novamente. E aí você trabalha, explica como que seria essa execução da técnica, mas não
justamente não com a intenção de ser um trabalho técnico maçante, sino de entenderem como é que é a execução dessa técnica, dicas de execução da técnica e volta para o jogo. Isso que me interessa. Voltando para esse jogo, é isso aqui, o desempenho. Aí o professor vai observar se aquilo que foi levantado nessa perspectiva da consciência tática acontece aqui no desempenho, certo? Então, como funciona, resumidamente, o TGFU, certo? Então, quando falamos de TGFU, é isso aí, são 6 passos, pessoal, são 6 fases. E ele começa com o jogo. E, como está, ele se apoia na perspectiva da teoria construtivista, né? Então, o aluno é o centro do processo, tá? Aqui vocês veem algumas informações com relação a como é que funciona o TGFU em diferentes esportes, tá? E as formas de jogo, ou então pequenos jogos que são utilizados, né, para avaliar essa fase de desempenho, tá? O que o professor observa, isso é muito interessante também. Ajuda também justamente nas intervenções que o professor faz. Aqui vocês veem justamente também como que seriam esses estilos, né, para onde que estão direcionados, mais direto, indireto, né? Então, isso aqui é interessante. Modelo de educação desportiva. Pessoal, isso é um parêntese, né? Estou acabando, não se preocupe, tá? Fecho parêntese. Um modelo de educação desportiva. Então, olha só, esse modelo de educação desportiva, ele foi proposto pelo Sr. Sidentop em 87, fez uma versão ampliada em 94 e ainda continua aprimorando o modelo, tá? Mas basicamente, pessoal, esse modelo de educação desportiva é o que eu sempre falo. Ele é muito interessante na educação física, tá? Porque ele realmente permite esse processo de inclusão. Por quê? Porque, olha só, primeiro, ele se preocupa com a competência esportiva, ou seja, que o aluno saiba fazer. Tá? Isso é importante. Compreenda justamente o valor cultural desse esporte que está aprendendo e que gosta do esporte, tá? Isso é importantíssimo. Mas para isso utiliza o quê? As denominadas épocas desportivas, tá? Utiliza essa questão da torcida, né? Como que eu vou utilizar a torcida nessas épocas desportivas? Utiliza a competição formal, tá? Tem um evento culminante dentro dessa época desportiva, requisita de um registro estatístico e, obviamente, que tem toda essa parte, né, da organização do evento, da comemoração, da celebração da grande final, e, enfim, desse evento culminante. É importante por quê? Porque, olha só, ele basicamente se aplica em todos os esportes, tá? E uma das características mais interessantes desse modelo é que você vai criar grupos. Grupos para o que especificamente? Olha só. Aqueles alunos, né, que eles estão muito mais afim de serem os jogadores mesmo, de participarem dos confrontos e do processo de treinamento, ensino, aprendizagem e treinamento, então, são um grupo de atletas. Teria outro grupo de, vamos falar, os técnicos, certo? Então, os técnicos vão direcionar esse processo de ensino, aprendizagem e treinamento. Teríamos outro grupo de alunos que estariam responsáveis pela organização do evento, certo? Então, de todas as competições, como é que seriam as tabelas, premiação, onde que vão ser os jogos, toda a programação, tá? E teríamos outro grupo de alunos que seria a torcida, tá? E, por fim, né, o outro grupo que estaria responsável pela arbitragem e todo o registro estatístico. Então, veja que toda a turma estaria envolvida, de uma ou outra maneira, nesse grande evento esportivo, tá? Ah, Juanas, como é que a gente reveza? Não, nesse momento não teria revezamento, tá? O grupo teria essa responsabilidade até o final do evento. A questão é, como é que você consegue justamente envolver em outra época esportiva com outro esporte, aqueles jogadores que, por exemplo, participaram da torcida, como é que eles se envolvem como jogadores? Então, talvez, aí está justamente esse feeling, né, que se diz, ou como é que o professor percebe justamente ou como é que poderia reforçar justamente essa afinidade, né, dos alunos por diferentes esportes, para que justamente eles possam passar por todos os grupos, ou pelo menos tenham vivência de grande parte, né, desses grupos. Então, isso que é interessante, certo? E aqui, pessoal, eu coloquei para vocês o exemplo, né, de como que seria uma época esportiva, né,
Então, como é que aconteceria isso? Aí depois vocês dão uma olhadinha, né? Com mais calma, né? Como seria isso que nós vemos aqui? Está distribuído por número de aulas. Qual que seria o foco, né? Em cada uma dessas aulas? Qual que é o papel do professor e o papel dos alunos, certo? Então, é isso. Aqui vocês já veem que está muito mais voltado para um estilo indireto, né? Isso que é importante. E vem essa interação, né? Que é justamente isso, pessoal. Isso que é a riqueza do modelo. Veja como que o modelo de educação esportiva, né? Ele conjuga muito bem o ensino por pares e a aprendizagem cooperativa. Então, é bem interessante. O modelo de ensino de questionamento, pessoal. Basicamente, esse modelo, ele foca, né, em como é que o professor vai utilizar o questionamento, justamente as perguntas, para chegar no produto final, que seria o aprendizado de um conteúdo, chama-se ele modalidade esportiva coletiva, tá? Mas não é perguntar por perguntar. Na verdade, o professor tem que estruturar seu conteúdo dentro da modalidade esportiva, certo? E estruturar muito bem as perguntas que vai fazer para que essas perguntas possam levar o aluno até o produto final, que seria justamente um determinado conhecimento, né? Seja, por exemplo, aplicação de um princípio tático, realização de uma ação tático-técnica individual, de grupo ou coletiva, por exemplo, tá? Esse modelo, né, de questionamento, né, é bem interessante, né, mas realmente precisa de um bom planejamento por parte do professor, porque realmente você, no momento que você começa a planejar as perguntas, aí é que é a grande questão, é o miolo, né, realmente do modelo. A pergunta é a parte fulcral aí. Então, que tipo de pergunta você vai fazer para que esses alunos possam realmente chegar no objetivo final, certo? Como justamente o professor é ele que ele é responsável, né, por todo esse processo, realmente um estilo um pouco mais direto, certo? Então, assim, você pode começar a sua aula, né, na perspectiva do modelo de questionamento, né, a partir de quê? De uma determinada tarefa, certo? Você pode colocar uma tarefa, chama-se jogo, né? E você começa a fazer o questionamento, né, na perspectiva de, por exemplo, adquirir uma ação tática de grupo, chama-se ela de tabela, por exemplo, no caso do futsal, certo? Então, que perguntas eu faria, né, para meus alunos para que eles entendam que, por exemplo, uma tabela é muito mais eficiente do que, por exemplo, uma condução, quando há uma pressão na defesa, por exemplo. Tá? Então, essa seria a perspectiva prática, né, dessa aplicação do modelo de questionamento. Então, que perguntas você faria até eles entenderem realmente que uma tabela seria muito mais eficiente em uma defesa em pressão, por exemplo. Então, é isso que poderia ser utilizado, né? Bem, pessoal, basicamente é isso. Eu vou descompartilhar aqui, tá? Eu vou voltar aqui a tela, peraí. Bem, bom, pessoal, vocês sobreviveram à aula? Sim, professor. Sim, professor. Sim, Vou parar professor. aqui a gravação, tá? Beleza. Tá bom. Então, pessoal, olha só.